Lucas capítulo 17, convido você para abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 17, versículos de número 15 e 16. Lucas 17, versículo 15 e versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Lucas capítulo 17, verso 15 e 16, o tema da nossa reflexão, aos pés de Jesus, lugar de gratidão. Olha que coisa surpreendente essa palavra. Você sabe que essa palavra, que nós lemos esses dois versículos, está dentro de um contexto que vai do verso 11 até o verso 19, e que conta-nos o evangelista Lucas, um episódio ocorrido com Jesus, né, em que ele está se dirigindo para Jerusalém. E nessa trajetória, nessa caminhada de Jesus para Jerusalém, ele passa, né, na divisa entre Samaria e Galiléia. E nesse trajeto de Jesus caminhando para Jerusalém, passando pela divisa da Samaria com a Galiléia, ele entra numa aldeia. E ao entrar nessa aldeia, 10 leprosos vêm ao encontro de Jesus, né? E eles ficam à distância, e à distância eles gritam a Jesus, clamando a Jesus: tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. E o que ocorre é que eles recebem uma resposta. Jesus vê, né, os vê, e então Jesus diz a eles para que eles estejam se dirigindo, que eles vão até o sacerdote para se mostrar ao sacerdote. E aí eles, acolhendo a palavra de Jesus, se dirigem para irem ao sacerdote. E de repente, no meio dessa caminhada, eles são curados, são purificados da sua lepra. E dentre esses 10, chega exatamente esse ponto que nós lemos. Um deles retorna. Quando ele vê que está curado, ele retorna. E quando ele retorna, ele se joga aos pés de Jesus e começa a agradecer Jesus. Ele louva a Deus, né? Ele glorifica a Deus em alta voz, se prostra aos pés de Jesus e começa a agradecer Jesus. E o texto diz que esse indivíduo era um samaritano. Então, olha só, esse é um indivíduo que percebeu que foi curado por Jesus, que voltou glorificando o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, e que se prostrou aos pés de Jesus, agradecendo a Jesus, ele prostra-se aos pés de Jesus. Então é isso que nós observamos nestes dois versículos que lemos. Esse indivíduo vive uma experiência tremenda e ele percebe que foi curado por Jesus. Então ele volta glorificando Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, e ele se prostra agradecendo, né? Ele começa a agradecer e se prostra aos pés de Jesus. Então, aos pés de Jesus é sim o lugar ideal para que haja em nós a experiência do quebrantamento, como nós falamos a semana passada, mas também é o lugar ideal para que haja em nós a experiência da gratidão, do agradecimento, né? E este indivíduo se torna um exemplo, uma referência para nós de como nós devemos nos colocar aos pés de Jesus, para viver a experiência do quebrantamento, mas também para vivermos a experiência do agradecimento, da gratidão fluindo e transbordando do nosso coração. E o que chama a minha atenção nesse episódio é que ao final Jesus, depois dessa atitude desse indivíduo, desse samaritano, leproso, purificado pelo próprio Senhor Jesus, Jesus faz um questionamento. Ele pergunta: ué, não foram 10 que foram curados? Então, onde é que estão os outros 9? Só esse voltou para agradecer? Não é? Só esse estrangeiro, que não era um judeu, era um samaritano, voltou para agradecer? Então, ao desfecho, né, desse texto, Jesus dizendo só esse que voltou para dar glória a Deus, e aí Jesus fala com ele: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Olha só que coisa surpreendente. Eu queria destacar para nós alguns aspectos aqui, né, para que nós possamos também, à semelhança deste indivíduo, nos colocarmos aos pés de Jesus, para manifestarmos a nossa gratidão por aquilo
que o Senhor tem feito na nossa vida, por aquilo que nós temos experimentado, por aquilo que tem sido derramado sobre a nossa vida, o nosso coração, como aconteceu com a vida desse indivíduo e os demais que com ele estavam. A primeira coisa, a gente deve viver a experiência de estar aos pés de Jesus e fazer desse lugar um lugar de gratidão por causa do acesso à compaixão. É por meio de Jesus que nós temos acesso à compaixão. O texto vai nos contar, a partir do versículo 11 até o versículo 13, a experiência desses indivíduos com Jesus, que lhes concedeu acesso à compaixão. Eu acho isso lindo, porque esses indivíduos viviam, irmãos queridos, o drama da dor corporal, né? Aquela doença lhes atingia o corpo. A lepra, que poderia ser uma espécie de hanseníase, como no nosso tempo, mas muitas outras doenças de pele que poderiam acometer o indivíduo. E esse indivíduo vivia a dor corporal mesmo. Mas ele também vivia o ostracismo social, não só a dor corporal. Ele não podia viver no meio da sociedade. Eles viviam à parte, em vilas, em comunidades, onde só ficavam os indivíduos acometidos por lepra. Eles não podiam ter contato social. E quando um indivíduo com lepra se aproximava de um ambiente da sociedade, do dia a dia, ele tinha que cobrir o rosto e gritar imundo, né, para que ele não contaminasse as outras pessoas com a sua lepra. Então era uma situação muito terrível que viviam esses indivíduos, né? A dor corporal de carregar essa doença, que em muitos casos degenerava o corpo da pessoa, ou causava outros tipos de aflições, e também o ostracismo social. Mas mais que isso, eles também carregavam a impureza cerimonial. Eles não podiam participar do culto, do templo, não podiam participar do sacrifício. Eles eram excluídos, não só da vida social, mas da vida cultica também. Então eles carregavam um estigma muito forte sobre as suas vidas. A dor corporal, o ostracismo social, a impureza cerimonial. E eu acredito que, somado a tudo isso, eles carregavam esse estigma existencial. Porque tudo isso fazia a existência deles ser uma existência carregada de desgraça, de tragédia, de dor, de sofrimento, de aflição. Então, são esses indivíduos que têm acesso à compaixão. A palavra de Deus diz que Jesus está indo para Jerusalém, mas, curiosamente, e providencialmente, ele está fazendo um caminho muito, vamos dizer assim, que não seria um caminho muito comum, ou haveria outras possibilidades de caminho, mas ele está fazendo esse caminho, de transitar ali naquela divisa entre a Samaria e a Galiléia. E diz o texto que ele passa por essa aldeia. Olha que coisa surpreendente. Eles só podem clamar porque Jesus se faz presente, porque Jesus se aproxima, porque Jesus se faz acessível a esses indivíduos. Então eles vêm ao encontro de Jesus, que está passando nessa aldeia. Então eles vêm ao encontro de Jesus. E de longe, eles não podem se aproximar, de longe, eles gritam, porque estão à distância, eles gritam, como diz o texto, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Olha que coisa surpreendente, irmãos queridos. Então, esse indivíduo que volta para agradecer, ele tem motivos. E um dos motivos que ele tem para agradecer é que por Jesus ele teve acesso à compaixão. Eles só puderam gritar, Jesus, tem misericórdia, Jesus tem compaixão, compadece-te de nós, porque Jesus se tornou acessível, Jesus se fez presente, Jesus se aproximou. Foi possível a eles, pela presença, pela aproximação, pela acessibilidade que Jesus lhes propiciou, passando por aquela aldeia. E isso não aconteceu apenas com esses indivíduos. Nós sabemos que isso aconteceu com o cego Bartimeu. Bartimeu também teve essa experiência de ouvir o tropel, o barulho da multidão. Então ele pergunta, o que é que está acontecendo? Alguém diz, é Jesus que está passando, é Jesus que está presente, é Jesus que está próximo, é Jesus que está acessível. Então ele não tem dúvida. Bartimeu começa a clamar como eles, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
tem misericórdia de mim, não é? E a mesma coisa acontece com a mulher samaritana. Jesus passou por aquele caminho, né? Não foi um acidente, não foi um acaso, foi providência divina, que Jesus trilha aquele caminho e passa por ali para que haja um encontro com aquela mulher, ela tenha o acesso à compaixão, à graça, à misericórdia, à salvação de Deus. E nós também podemos lembrar de Zaqueu, né? Zaqueu queria ver Jesus e Jesus está passando por ali. Jesus se faz presente e mais que isso, no caso de Zaqueu, Jesus é que toma a iniciativa de falar com ele, chamar ele pelo nome e dizer: eu vou em sua casa. Então, amados, é por isso que aos pés de Jesus é um lugar ideal, é um lugar necessário para que eu e você nos coloquemos numa postura de gratidão. Por quê? Porque é por meio de Jesus que nós temos acesso à compaixão. Né? Nós fomos visitados pela compaixão do céu, não é? Porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele nos deu a graça de saber o que é a compaixão, de experimentar a compaixão, de podermos clamar: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Nós só podemos fazer isso porque Ele se fez presente, Ele se aproximou, Ele se nos fez acessível. E é Ele que nos permite ter livre acesso à presença de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, né, o autor de Hebreus diz que nós temos a Jesus, o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, né? E ele diz que ele se compadece de nós, ele tem compaixão de nós. E é por isso, por causa de termos Jesus, o grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, que adentrou os céus, nós podemos conservar firme a nossa confissão, né? Porque ele se compadece de nós, porque ele sabe das nossas fraquezas, ele experimentou as tentações, mas sem pecado. Ele vai dizer: então, por causa disso, acheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia em ocasião oportuna. Por quê? Porque o Senhor Jesus é aquele que nos permite acesso a essa ambiência de compaixão, a essa experiência de compaixão. E aí nós podemos, à semelhança daquele indivíduo que voltou para agradecer, nós nos colocamos aos pés de Jesus e nós queremos repetir, queremos imitar, queremos reverberar essa atitude de gratidão. Se você já viveu a experiência da compaixão, se você já foi visitado, se você já tem a experiência da compaixão, o seu lugar é aos pés de Jesus com uma atitude de profunda, sincera gratidão. Aqueles 10 leprosos tiveram uma oportunidade imperdível e eles agarraram. Quando viram Jesus entrando por aquela aldeia, foram ao encontro, pararam à distância porque não podiam aproximar, mas ergueram a voz e gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E talvez tenha alguém essa noite que, na verdade, ainda não experimentou a compaixão, como eu e você que já experimentamos em vários momentos, em diversas áreas e situações e cenários da nossa vida. Talvez tenha alguém que está na condição daqueles indivíduos, que está vivendo a dor corporal, vivendo o estigma da dor corporal. Está vivendo muitas vezes o ostracismo social, está marginalizado por alguma situação na vida. Ou talvez está até impuro no sentido cerimonial, né? Está separado da comunidade, não está podendo interagir socialmente ou está impedido de congregar, de vivenciar a experiência congregacional. E quem sabe carrega, né, o drama, o estigma existencial por causa dessas coisas que tem marcado a sua existência e a sua vida. Então, você está tendo hoje a oportunidade da presença de Jesus, da aproximação de Jesus, do acesso a Jesus, através da mensagem do Evangelho que nós estamos compartilhando. Nós estamos compartilhando nessa noite. Então você está tendo a oportunidade que aqueles tiveram. E você pode levantar a sua voz, onde você está, no seu quarto, na sua sala, de repente deitado na sua cama, de repente aí na sua poltrona, de repente em um outro lugar aí, na sua casa, ou quem sabe no seu trabalho. É hora de você levantar a sua voz, como fizeram aqueles indivíduos, e clamar: Jesus, mestre, compadece-te de mim. Jesus, mestre, compadece-te de mim. Porque eu estou vivendo dores no corpo,
isolamento social, estou vivendo a crise de não poder congregar, estou vivendo uma tragédia existencial. Jesus, Mestre, tem compaixão de mim. E quem sabe, pela graça de Deus, você vai poder testemunhar para nós que você também vai se prostrar aos pés de Jesus para agradecer. A semelhança daquele indivíduo que voltou e de cada um de nós que já experimentamos a compaixão de Jesus, quem sabe você também vai se unir a nós nesse grande coro de homens e mulheres que tiveram acesso à compaixão por causa de Jesus. Você também vai se dobrar, vai se render aos pés de Jesus para glorificar a Deus, para agradecer ao Filho de Deus pela experiência extraordinária que você teve com a compaixão do céu por meio da pessoa bendita de Jesus. E mais que isso, não só pelo acesso à compaixão esse indivíduo voltou, mas também pela experiência da purificação. Ele viveu a experiência de acesso à compaixão, ele teve, mas também a experiência da purificação. Ele era um leproso, ele estava com seu corpo coberto de lepra, ele tinha que ficar à distância, ele tinha que gritar, quando chegava em algum lugar ele tinha que dizer imundo, imundo. Ele estava vivendo todas estas dificuldades que nós escrevemos até aqui. E o texto vai dizer para a gente, do verso 14, que Jesus, ao vê-los, cada um daqueles indivíduos, Jesus deu uma palavra, disse para eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que eles foram, enquanto estavam indo, foram purificados. Então, quando esse indivíduo volta, ele volta e na mente dele, obviamente, ele carrega a marca do acesso à compaixão, mas também a experiência da purificação. O texto diz que ele olha para si mesmo e ele vê que foi purificado. Agora é curioso, o verso 14 Jesus dizer, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, porque havia dois momentos em que o indivíduo deveria ir mostrar-se ao sacerdote. Primeiro, para constatar que ele estava impuro, ou depois para certificar que ele estava puro. Então, eles não tinham nenhuma dessas duas condições para ir ao sacerdote. Não precisava ir ao sacerdote porque eles já estavam impuros, já sabiam que eram leprosos. Não precisava ir até o sacerdote para ter uma certificação para o sacerdote dizer, olha, vocês estão impuros, vocês têm que ficar separados. Não, eles já estavam separados, eles já eram leprosos. Então, não haveria razão para ir ao sacerdote porque eles já estavam impuros, já eram leprosos. Mas também eles não podiam ir para certificar de que estavam puros, porque até o momento que Jesus disse aquela palavra, eles estavam impuros, estavam carregados de lepra. Então, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que acolher a palavra de Jesus e tiveram que obedecer a palavra de Jesus. E foi exatamente quando eles acolheram a palavra de Jesus e em seguida, confiando nessa palavra, seguiram a direção dada por Jesus no caminho, enquanto estavam indo, né? Ainda não havia acontecido nada, mas enquanto estavam a caminho indo para cumprir a palavra de Jesus, foi que se lhes acometeu a coisa mais extraordinária, verem e confirmarem que estavam purificados. Olha que coisa surpreendente. Então aqui nós aprendemos uma coisa muito especial, né? Nós precisamos acolher a palavra de Jesus, como diz Tiago, né? Nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, e acolher com mansidão a palavra que em nós está sendo implantada, a palavra que está sendo enviada, que está sendo semeada. Acolha a palavra do Senhor. E depois de acolher essa palavra, né, permita a Deus que ela caia num solo fértil, numa terra fértil. Que o seu coração, ao receber a palavra, por exemplo, nesse exato momento, ou quem sabe alguém que vai ouvir e ter acesso a essa palavra depois, que o seu coração não seja como aquela semente que caiu à beira do caminho, nem como aquela semente que caiu entre um terreno pedregoso ou entre espinhos, mas que seja aquele terreno fértil, aquele solo em que a semente caiu e ela germinou, ela brotou e deu a 30, 60, 100 por um. E foi uma coisa extraordinária, como disse Jesus. Então que assim seja o meu coração, o teu coração. Diante da palavra de Jesus, diante da mensagem do Evangelho, que você acolha com mansidão essa palavra, que você seja receptivo a essa palavra, como foram aqueles 10 leprosos. E mais que isso, que após acolher essa palavra, que você pratique essa palavra, que você siga a direção dada pela palavra do Senhor. Foi isso que eles fizeram. Não fazia sentido
Não fazia sentido eles irem se apresentar ao sacerdote, humanamente falando, porque já estavam leprosos, não precisava certificar da sua lepra, mas também não estavam purificados, então não tinha razão para estar lá. Mas enquanto eles foram em obediência à palavra de Jesus, enquanto eles caminhavam, diz o texto, enquanto eles estavam caminhando, debaixo de acolher a palavra e de confiar na palavra de Jesus, eles foram purificados no caminho. Que Deus permita que isso aconteça com você, em nome de Jesus, que está acolhendo a palavra de Deus nessa noite, que está abrindo seu coração, os seus ouvidos, que está se apresentando como terra fértil para a honra e glória do Senhor, que você possa ter a experiência de acolher, e enquanto você pratica a palavra, enquanto você está a caminho, praticando a palavra, obedecendo o Evangelho de Jesus, você seja purificado, você seja tocado, você viva a experiência dessa intervenção do céu na terra para a honra e glória do Senhor. Eles foram purificados. E há uma coisa muito especial aqui também, além de acolher e além de praticar, de obedecer essa palavra, é deixar Deus ser Deus. Essa é uma frase de Lutero, que é uma frase muito interessante, deixar Deus ser Deus. É claro que nós não temos como impedir Deus de ser Deus. É uma maneira de dizer, né? Porque eles poderiam, por exemplo, questionar, mas espera aí, Jesus, nós sabemos que teve um leproso que o Senhor curou, ouvimos dizer que o Senhor curou um leproso há pouco tempo aí, e o Senhor foi lá e tocou nele. O Senhor pôs a mão nele agora. Conosco, o Senhor não se aproximou mais, não tocou em nenhum de nós, apenas está nos dando essa palavra para ir até o sacerdote. Não, eles não caíram nessa armadilha, né, de querer passar um script para Jesus, de como ele deve fazer um milagre, de que jeito deve ser a sua intervenção. Não, eles simplesmente acolheram a palavra e praticaram a palavra do Senhor. E você vai lembrar, semana passada foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tinha passado a noite toda pescando, não apanharam absolutamente nada, e Jesus disse para ele, volta, lança as redes. Ele disse, Senhor, nós passamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Olha que coisa. Algo semelhante acontece com esses 10 leprosos. Eles ouvem a palavra, acolhem a palavra de Jesus e colocam em prática, obedecem e caminham debaixo da palavra de Jesus. Enquanto eles caminham debaixo da palavra de Jesus, nesse caminhar, é nesse exato instante, nesse movimento, é que eles vivem a experiência de ser purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Que enquanto você acolhe a palavra e pratica a palavra, nesse caminho da prática da palavra, você viva a experiência da intervenção do céu na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família. E talvez, pela graça de Deus, a gente vai observar, né, por exemplo, o que diz o Evangelho, que diz a primeira epístola de João, né, que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa linda. Nós não temos mais essa necessidade, pela graça de Deus, né, de purificarmos de uma lepra física. Né, pela graça de Deus, não precisamos. Mas nós temos aquela figura da lepra como algo espiritual. Né, e o pecado é essa coisa que se compara com a lepra, algo danoso para a nossa vida, né? Algo que traz prejuízo para nós em todas as dimensões da nossa existência e da nossa relação com as pessoas e com os céus principalmente. Então é por isso que na primeira epístola de João vai dizer, né, se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro. E também ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, que alegria! E de repente você que vai ter acesso, ou que está tendo acesso agora, que ainda não teve a experiência do encontro com Jesus, do perdão e da purificação, essa palavra é para você. Jesus está falando com você hoje através dessa mensagem do Evangelho, como falou com aqueles indivíduos naquela ocasião. Eles precisavam de compaixão, mas mais que compaixão, eles precisavam de purificação. Né? Eles precisavam de purificação. É mais do que a compaixão, que é o se condoer da nossa dor, é o se solidarizar com a nossa realidade. Eles foram purificados, foram tocados naquela área que precisava ser
transformada na vida deles. Então, que Deus permita que naquela área da tua vida que você precisa de compaixão, mas também que você precisa de purificação, você viva essa experiência acolhendo a palavra e praticando a palavra de Jesus, andando debaixo da orientação e do comando do Senhor Jesus, deixando Deus ser Deus, não querendo dar script, não querendo pôr condições para Jesus, apenas acolhendo e seguindo e obedecendo a palavra de Jesus. E nós vamos ter a experiência, né, de quem sabe ver você testemunhando que você está rendido aos pés de Jesus para agradecer, glorificando a Deus e agradecendo Jesus. Por quê? Porque por meio de Jesus você teve acesso à compaixão. E por meio de Jesus você viveu a experiência da purificação, né, do seu coração, né, do seu íntimo. E você está vivendo uma experiência maravilhosa aos pés do Senhor, porque Ele te deu a graça da purificação que há no seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa viver isso, porque isso é uma experiência incomparável. E não pode vir de nenhum outro lugar. Só pode vir do céu, da parte de Deus, no poder do Espírito Santo, no nome e por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta experiência tremenda alcance você em nome de Jesus. E também nós nos colocamos aos pés do Senhor, a semelhança deste indivíduo que voltou por causa do acesso à compaixão, né, por causa da experiência da purificação e por causa da graça da transformação. Irmãos, houve uma graça ali incomparável, a graça da transformação. Você observa pelo texto, né, que foram os 10 leprosos foram curados, né, 100% de cura, mas houve apenas 10% de gratidão. Olha que coisa surpreendente. E o único indivíduo que volta para agradecer é um samaritano. Então, cada um deles e todos eles foram curados, não por mérito, mas por misericórdia, por graça de Deus. E todos eles foram curados, mas apenas um deles foi transformado. Um deles não recebeu apenas cura no corpo, mas recebeu o toque de Deus no coração, na alma. Porque ele, quando se viu curado, verso 15 diz, um dos 10, ou seja, 10% dos que foram curados, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então, ali houve mais do que a bênção da cura, houve o milagre da conversão no coração daquele indivíduo. Porque quando ele se viu curado, ele desobedeceu a ordem de Jesus. Olha que coisa surpreendente. Essa é uma desobediência que glorificou a Deus. Porque os demais fizeram o que Jesus mandou. O que eles fizeram? Continuaram o caminho e foram se apresentar ao sacerdote. Eles estavam obedecendo Jesus. Jesus falou, vai, se apresente ao sacerdote. Só que no meio dessa ida, houve intervenção que curou o corpo dos 10, mas que apenas transformou um coração. Porque aquele indivíduo que foi curado o corpo, mas também foi tocado o coração, a hora que ele viu, ele não continuou, ele não foi no caminho de apresentar-se ao sacerdote, ele voltou dando glória a Deus em alta voz, e se rendeu aos pés de Jesus, que lhe havia não só curado o corpo, mas tocado a alma e transformado seu coração. Olha que coisa surpreendente. É por isso que nós, à semelhança dele, devemos nos colocar aos pés de Jesus numa postura, numa atitude de gratidão. Por quê? Por causa do acesso à compaixão? Sim. Por causa da experiência da purificação? Sim. Mas, sobretudo, por causa da graça da transformação que Jesus veio operar e operou em mim e em muitos dos irmãos que estão aqui, e espero que em todos que estão acompanhando e daqueles que haverão de acompanhar, de ter acesso a essa transmissão, que você seja marcado também por essa experiência da transformação. Que Jesus permita, pela sua graça, pela sua misericórdia, que você experimente cura no seu corpo, se essa é a sua necessidade, em nome de Jesus. Aqueles indivíduos experimentaram cura no corpo, mas mais que isso, experimentaram transformação na alma. Um deles foi transformado para a honra e glória do Senhor. Olha que coisa linda. Aquele que voltou, né, podia dizer com toda a convicção, nós podemos dizer com toda a convicção, que ele experimentou cura no corpo e transformação na alma. Ele voltou
glorificando a Deus em alta voz, e se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu, agradeceu e agradeceu. Sabe, você já experimentou cura no corpo? Ora, eu e você temos experimentado ao longo da nossa existência cura do nosso corpo. Às vezes por meio da oração e às vezes por meio daqueles recursos que Deus nos tem dado. Porque nós cremos que não existe cura que não seja cura do Senhor. Toda cura vem de Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Então, para nós, toda cura é divina, às vezes por recursos humanos e às vezes tão somente pela oração e pela intervenção do Senhor segundo os seus propósitos, para a glória do seu nome. Então nós temos sido curados no corpo, mas acima de tudo, a nossa oração é que além da cura no corpo, nós possamos carregar a marca da cura na alma, do coração convertido, de um coração transformado pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Esse indivíduo voltou, ele não pôde continuar. Ele desobedeceu o comando de Jesus para glorificar a Deus e agradecer o Senhor Jesus. No meio do caminho ele falou, opa, não é possível, estou curado. Eu saí dali, eu estava cheio de lepra, agora eu estou curado. Voltou imediatamente e se prostrou aos pés de Jesus. Que essa possa ser a tua experiência para a honra e glória do Senhor. Que você olhe para você mesmo e fala, alguma coisa aconteceu aqui, meu Deus, eu não sou mais a mesma pessoa, eu sou outra pessoa. Houve alguma coisa do céu tocando a minha vida. E não foi só na pele, não foi só nos membros, não foi só no corpo, foi no coração. Deus fez algo no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E que você possa retornar, dar meia volta, como fez esse leproso, e glorificar a Deus em alta voz. Olha que lindo, ele voltou glorificando a Deus em alta voz. E se quedou rendido aos pés de Jesus, agradecendo o Filho de Deus. Nós desejamos isso. Que o Senhor permita para nós esta graça, né? Que aos pés de Jesus seja para mim e para você o lugar do quebrantamento, mas também o lugar da gratidão por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que, pela graça do nosso Deus, Jesus fez por nós. Ele permitiu a nós, a mim e a você, acesso à compaixão. Ele permitiu a nós a experiência da purificação da nossa vida. Ele permitir a mim e a você a graça da transformação de dentro para fora no poder do Espírito Santo. Esse é o meu desejo, a minha oração, a respeito da tua vida, a respeito da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Tem gente precisando de cura, que Deus cure o corpo, que Deus cure as emoções, que Deus cure a mente, mas acima de tudo, que Deus cure o coração, para a honra, glória e louvor do seu nome. Que quando você viver essa experiência, você não vai ter dúvida, você vai glorificar a Deus em alta voz e vai se render aos pés de Jesus e vai agradecer o Filho de Deus. Aleluia, que seja assim em nome de Jesus. Mas eu quero concluir com o que Jesus nos diz, né, na sequência desse texto. Ele pergunta, mas não foram 10 os que foram curados? Onde é que estão os 9? Essa é a pergunta. Não foram 10 curados? Não foi 100% de cura? Por que só 10% de gratidão? Então, isso é algo muito importante da gente observar. Jesus sempre nos aponta no Evangelho que muitas pessoas iam a Ele e Ele atendia a multidão, atendia grupo de pessoas, atendia indivíduos. E muitas vezes Jesus confrontava também a multidão. Em João capítulo 6, a multidão vai procurar Jesus e Jesus confronta a multidão. Quando a multidão o encontra, ele diz, vocês me procuram não por causa dos sinais, no sentido de que vocês me reconhecem como Messias, no sentido de que vocês estão quebrantados e estão abertos, né? Estão convertidos. Não, vocês me procuraram por causa do pão. Vocês me procuraram por causa do pão, por causa daquilo que eu dei, da necessidade imediata que foi atendida. Então, muita gente entra e sai da igreja, muita gente vai por uma necessidade e apenas busca o atendimento de uma necessidade imediata. Essa pessoa faz parte dos 9, que recebe um milagre, que recebe uma resposta, que recebe uma bênção, mas não voltou para agradecer. Porque foi apenas aquilo que satisfazia uma necessidade do momento. E não entrou e não tocou o coração. Então essa é uma situação
que deve nos levar a refletir. Será que, porventura, eu sou contado entre os 9 ou entre aquele que voltou? Que Deus tenha misericórdia, que eu e você não sejamos contados entre aqueles que apenas recebem os milagres, recebem as bênçãos, recebem a provisão, recebem o livramento, recebem a graça, mas nunca volta para agradecer. Isso significa que houve toque no corpo, mas que não houve toque no coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos contados entre os 9, mas que eu e você possamos ser identificados com o um que voltou para agradecer, para a honra e glória do Senhor. A palavra de Deus fala, Jesus dizendo, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro? Não, eu quero ser contado entre aquele que volta para agradecer. Eu quero ser contado entre aquele que volta para dar glória a Deus. Porque eu não posso me calar diante da experiência do acesso à compaixão. Eu não posso me calar diante da experiência da purificação que Jesus fez em mim. Eu não posso me calar diante da graça, da transformação que Ele operou no meu coração. Eu volto para dar glória a Deus. Eu volto para dar glória a Deus. Tá? É por isso que nós estamos sempre dedicados a estar no culto, dando glória a Deus. É por isso que nós nos reunimos aqui nas quarta-feiras, nas nossas lives, para dar glória a Deus. É por isso que nós nos reuniremos no sábado com as mulheres do culto, para dar glória a Deus. É por isso que nós nos reunimos nas EBDs e nos cultos à noite, em cada ocasião, para dar glória a Deus. Por causa do que nós recebemos de Jesus. Acesso à compaixão, né? A experiência da purificação, né? A graça da transformação. Não, eu não tenho como continuar alheio o meu caminho. Não, eu volto para dar glória a Deus. Eu tenho um compromisso na minha vida de dar glória a Deus. Que seja assim com você, que seja assim comigo, em nome de Jesus. E aí o texto termina, Jesus fala assim, levanta e vai, a tua fé te salvou, quer dizer, a tua fé te curou. Você foi curado porque você acolheu a palavra e você caminhou debaixo da palavra. Que Deus permita que eu e você possamos ser contados junto com esse indivíduo que voltou dando glória a Deus e que ouviu Jesus dizer, levanta e vai, porque a tua fé, a tua confiança em mim te colocou nessa condição completamente nova, restaurada, completamente abençoadora. Acabou para você a dor corporal, acabou para você o ostracismo social, acabou para você a alienação, né, cerimonial, acabou para você, né, esse estigma existencial, acabou tudo, acabou. Levanta e vai, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua confiança em mim permitiu em você viver essa graça tão extraordinária. Que seja assim comigo e com você, que nós ouçamos de Jesus uma palavra de aprovação e não uma palavra de interrogação. Que Deus te abençoe você, sua casa, sua família, todos nós, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aos pés de Jesus, lugar de gratidão. Aleluia, aleluia, amém, amém e amém.